Parte 3. A aliança de sangue. A conversa foi interrompida por um ruído seco e repetitivo vindo do teto, como garras perfurando pedra. Hajime ergueu Donner antes mesmo de seus olhos rubis identificarem a ameaça, mas já era tarde demais. Do alto da abóbada da câmara, um escorpião gigante, do tamanho de um carro pequeno, desceu como uma sombra viva. Seu exoesqueleto era negro como azeviche, refletindo a luz das runas de forma sinistra. A cauda, arqueada sobre o corpo, disparou 3 espinhos em rápida sucessão. Baixo! Hajime gritou, empurrando-a para o lado. 2 espinhos cravaram-se no chão onde ela estivera. O terceiro encontrou seu alvo, perfurou o ombro direito de Hajime, trespassando músculo e osso com um impacto seco. A dor foi instantânea, mas foi a sensação de frio que se espalhou rapidamente do ferimento que o alertou. Veneno, sussurrou, já sentindo seus dedos formigarem. O escorpião avançou, garras dianteiras erguidas para golpear. Hajime rolou para trás, arrancando o espinho do ombro com um grunhido abafado. Com a mão esquerda já tremendo, puxou um frasco de sua cintura, um antídoto que se desenvolverá após encontrar cobras venenosas no 20º andar. Bebeu de um só gole, sentindo o líquido amargo travar uma guerra contra o frio que se espalhava em suas veias. Fuja! Saia da câmara! Ordenou a Yui, que já se levantava com agilidade sobrenatural. Ela obedeceu, mas não antes de lançar um feixe de mana bruto em direção aos olhos compostos do monstro. O ataque não causou dano, mas distraiu o escorpião o suficiente para Hajime recuar em segurança. No corredor, com mais espaço para manobrar, Hajime ergueu Donner e mirou na junção entre a cabeça e o tórax do escorpião, um ponto fraco em aracnídeos comuns. O disparo ecoou no corredor, a bala atingindo com precisão cirúrgica e ricocheteando com som metálico agudo. Estrutura mineralizada, murmurou Hajime, seus olhos analisando rapidamente. Não é apenas quitina endurecida. Ele absorveu minerais das cavernas. O escorpião emergiu da câmara, seu corpo raspando nas paredes do corredor. Yui posicionou-se ao lado de Hajime, suas mãos já envoltas em um brilho carmesim. Deixe-me tentar, disse ela, voz firme. Teste primeiro, Hajime respondeu, recarregando Donner com balas perfurantes que havia desenvolvido para inimigos blindados. Yui fez um gesto fluido. 6 esferas de mana vermelha se materializaram no ar e dispararam como dardos. O escorpião ergueu suas garras, formando uma barreira improvisada. 3 esferas explodiram contra a armadura sem efeito visível, mas as outras 3 encontraram as articulações mais finas das patas. O monstro guinchou, um som agudo e metálico, quando uma de suas patas dianteiras se partiu. O sucesso foi breve. A perna danificada começou a se regenerar rapidamente, tecido novo crescendo sob o exoesqueleto. Regeneração acelerada também, observou Hajime, sua mente já calculando. Yui, você consegue criar algo cortante. Muito fino, muito concentrado? Como? Pense num fio, mas feito de mana pura. Algo que possa deslizar entre as juntas. Yui fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, fitou o escorpião que avançava novamente. De seus dedos, linhas quase invisíveis de mana vermelha se estenderam, finas como fios de cabelo, brilhantes como lasers. Onde? Ela perguntou, mantendo a concentração. Patas dianteiras, juntas principais. Corte o movimento, não tente perfurar. Com precisão de mestre, Yui direcionou os fios. Eles deslizaram pelas articulações das garras do escorpião como facas quentes na manteiga. O monstro convulsionou quando suas principais armas ofensivas ficaram penduradas por fios de tecido. Hajime agiu no momento exato. Em vez de Donner, ergueu o Schlago, a espingarda que criara para poder de parada. A uma distância de 5 metros, disparou. A carga perfurante explodiu contra a cabeça do escorpião, não para penetrar, mas para o impacto. O monstro cambaleou, atordoado. Hajime avançou, transmutando o chão sob o escorpião em uma superfície escorregadia de gelo. As patas traseiras perderam tração. Agora, Yui. Concentre tudo em um ponto, entre os segmentos do abdômen. Yui não hesitou.
Todas as linhas de mana se uniram em um único feixe concentrado que perfurou o ponto exato que Hajime indicara. O escorpião arqueou-se em um espasmo final antes de desmoronar, seus fluidos vitais vazando pelo orifício perfeito. O silêncio retornou ao corredor, quebrado apenas pela respiração ofegante de Hajime. O veneno estava neutralizado, mas o ferimento no ombro ainda latejava. "Deixe-me ver", Yui disse, aproximando-se. Antes que Hajime pudesse recusar, suas mãos já brilhavam como uma luz suave. O feitiço de cura não usava círculos mágicos nem palavras de invocação, era manipulação pura de mana. Hajime observou, fascinado, enquanto seu ferimento fechava em segundos, deixando apenas uma cicatriz rosa pálida. "Regeneração acelerada", ele murmurou, não mais sobre o monstro, mas sobre ela. "Mas a sua é diferente. Não é apenas cura. É reconstrução perfeita." Yui assentiu, seus olhos vermelhos sérios. "É por isso que não podiam me matar. Meu corpo reconstrói-se a nível celular. Desde que tenha mana, sou imortal." Hajime processou a informação. Uma aliada imortal, com capacidade de manipulação de mana que desafiava as leis conhecidas. Nos planos dele, ela era mais valiosa do que qualquer arma que pudesse transmutar. "Precisamos examinar o cadáver", disse, ajoelhando-se ao lado do escorpião. Monstros com especializações tão específicas normalmente evoluíram para caçar algo em particular. Ou se defender de algo. Com facas transmutadas, dissecaram um monstro. Hajime encontrou o que procurava. No trato digestivo, restos não dissolvidos de armadura mineralizada similar à do próprio escorpião. "Canibalismo", concluiu. "Ou predação intraespécie. Isso explica a especialização extrema, evoluiu para caçar outros como ele." "O que isso significa para nós?" Yui perguntou, limpando as mãos com um pano que Hajime lhe ofereceu. "Que este andar, possivelmente os próximos, tem uma população estabelecida de predadores de alto nível. Não são encontros aleatórios. É um ecossistema." Hajime levantou-se, olhando para o corredor que levava mais fundo. "E ecossistemas têm cadeias alimentares. Precisamos descobrir onde estamos nessa cadeia." Yui estudou seu perfil iluminado pelo brilho fraco das runas nas paredes. "Você pensa como um predador. É o que o abismo fez de mim." Ele a fitou. "E você? Após séculos presa, ainda se lembra como caçar?" Os lábios de Yui curvaram-se em um sorriso que não chegava aos olhos. "Os vampiros são os predadores supremos, Hajime. Apenas, esqueci por um tempo. Mas você está me lembrando." O rugido distante ecoou pelos corredores, profundo, cultural, vindo das profundezas. "Mais deles", disse Hajime, já recarregando suas armas. "Ou algo que caça eles." Yui posicionou-se ao seu lado, suas mãos novamente brilhando com mana. "Qual é o plano?" Hajime avaliou rapidamente seus recursos. As balas perfurantes tinham efeito limitado. O veneno era um problema. A regeneração dos inimigos exigia dano maciço ou preciso. "Primeiro, precisamos de melhor inteligência. Você consegue sentir mana à distância?" "Consigo. Há várias assinaturas abaixo de nós. 3 são parecidas com essa." Ela apontou para o escorpião morto. "Uma é diferente. Maior. Mais antiga." Hajime sorriu, era a expressão de um caçador que encontrou sua presa. "Vamos até essa assinatura diferente. Se é maior e mais antiga, pode ser o predador alfa deste ecossistema. E o que faremos quando encontrarmos?" "Observamos. Aprendemos. E então decidimos se matamos ou usamos como distração." Hajime começou a andar pelo corredor, Yui seguindo a seu lado. "Mas antes, preciso fazer ajustes." Parou em uma área mais ampla do corredor e começou a transmutar. Do chão, extraiu minerais, refinando-os com uma concentração intensa. Yui observou, fascinada, enquanto ele criava não uma arma, mas vários discos planos do tamanho de moedas. "O que são?" "Minas terrestres improvisadas. Acionadas por pressão." Ele enterrou-os estrategicamente ao longo do corredor atrás deles. "Se os escorpiões nos seguirem, teremos uma surpresa."
Você pensa em tudo, e observou, uma nota de admiração em sua voz. Pensar em tudo é o que mantém vivos os fracos, a Jimmy respondeu, sua expressão sombria. E eu ainda sou fraco. Por isso preciso de mais força. De mais armas. De mais aliados. Seus olhos rubis encontraram os vermelhos dela. Você quer voltar à superfície, e afirmou, não perguntou. Tenho pessoas para encontrar. Contas para acertar. E depois? A Jimmy hesitou. Depois, talvez tentar voltar para casa. Para o meu mundo. Então eu seguirei, e disse simplesmente. Até seu mundo, se for preciso. Minha vida terminou neste labirinto há séculos. Você me deu uma nova. É sua. A Jimmy estudou-a por um longo momento, vendo não uma princesa vampira imortal, mas outra sobrevivente. Como ele. Moldada pela traição. Fortalecida pela solidão. Não é minha, ele finalmente disse, virando-se para continuar a caminhada. Mas podemos caminhar juntos. Por um tempo. Yui sorriu, um verdadeiro desta vez, e seguiu. À frente, o corredor abria-se em uma caverna colossal. Estalactites pendiam como dentes gigantes. No centro, ossos branqueados formavam pilhas que chegavam a 3 metros de altura. E entre eles, movendo-se lentamente, uma criatura que fez o escorpião parecer uma barata. Era uma quimeira de pesadelo, partes de vários monstros fundidas em um todo coerente. Patas de escorpião, torso de urso das cavernas, asas de morro gigante parcialmente desenvolvidas. E sobre os ombros, não uma, mas 3 cabeças. Uma de lobo, uma de serpente e uma que era apenas uma massa de tentáculos com uma boca circular. Predador alfa, a Jimmy murmurou, ajoelhando-se atrás de uma rocha. E parece que também é um necromante menor, veja como os ossos se movem ao seu redor. Yui ficou ao seu lado, seus olhos analisando a criatura. Sua assinatura de mana é caótica. Instável. Como se várias criaturas lutassem dentro de um corpo. Perfeito, a Jimmy disse, um plano já se formando em sua mente. Instabilidade significa pontos fracos. E significa que podemos causar mais estragos com menos esforço. Ele começou a transmitir baixinho, criando não armas, mas dispositivos, pequenos cilindros com runas gravadas. O que está fazendo? Yui perguntou. Granadas de perturbação mágica. Se sua mana já é instável, vamos desestabilizá-la ainda mais. Ele entregou 2 a Yui. Quando eu der o sinal, lance-as próximo das 3 cabeças. Não precisa acertar, só precisa estar perto o suficiente para o efeito. E depois? Depois, a Jimmy disse, erguendo uma nova arma que Yui nunca vira, um lança-granadas que ele chamara de Donetlinge, vamos ver se cabeças discordantes tornam-na mais fácil de matar. A quimera parou, suas 3 cabeças virando-se em direções diferentes, como se disputassem qual sentido seguir. A cabeça de lobo farejava o ar. A de serpente sibilava. A de tentáculo se contorcia erraticamente. A Jimmy observou, seus olhos rubis captando cada detalhe. Agora, sussurrou. Yui lançou as granadas com precisão sobrenatural. Elas explodiram não com fogo ou fragmentos, mas com pulsos de energia que distorciam o ar. A quimera convulsionou. As 3 cabeças começaram a atacar-se umas às outras, rosnando, mordendo, sibilando. O corpo inteiro da criatura entrou em espasmos violentos. Discórdia interna maximizada, a Jimmy observou, erguendo o lança-granadas. Agora, enquanto estão distraídas, o disparo foi quase silencioso, um voo abafado. A granada voou em um arco perfeito, caindo diretamente no centro das 3 cabeças em conflito. A explosão que se seguiu não foi das maiores que a Jimmy criara, mas foi precisamente calculada. Fragmentos transmutados para máxima penetração voaram em todas as direções, encontrando olhos, gargantas, junções. A quimera caiu, seu corpo ainda se contorcendo, enquanto as diferentes partes tentavam desesperadamente sobreviver independentemente. A Jimmy esperou, observando. Quando os movimentos cessaram, ele se levantou. Aprendemos algo importante hoje, disse a Yui enquanto se aproximavam do cadáver. O quê?
Que mesmo os monstros mais fortes têm fraquezas que vão além do físico. E que explorar essas fraquezas é mais eficiente do que força bruta. Ele olhou para ela. Isso se aplica a humanos também. E a deuses. E o entendeu. Ele não estava apenas pensando nos monstros do labirinto. Estava pensando naqueles que o traíram. Naqueles que permitiram que isso acontecesse. Vamos continuar, a Jimmy disse, começando a descer mais uma escadaria esculpida na rocha que levava a níveis ainda mais profundos. Quanto mais baixo formos, mais aprenderemos. E quanto mais aprendermos, mais forte nos tornaremos, e o completou, seguindo-o. Seus passos ecoaram nas pedras antigas, dois predadores descendendo as trevas, não como vítimas, mas como conquistadores. E em cada andar que desciam, o abismo os moldava um pouco mais, transformando-os nas ferramentas perfeitas para a vingança que um dia subiria à superfície.